A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos. Cumprimento a todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém. Se você está buscando uma palavra de conforto, uma palavra de motivação, ou uma palavra que traz uma revelação ao seu coração, ou até mesmo uma prosperidade financeira, eu te digo, que esse vídeo não é para você. O Evangelho ele trata com a gente, a mudança. O verdadeiro evangelho ele te confronta à mudança. O evangelho que não te confronta à mudança, ele não é o evangelho que Cristo pregou, o João Batista. Esse é o falso evangelho. Muitos estão pregando aí na internet vídeos motivacionais, vídeos que passam a mão na cabeça dos crentes, ou até mesmo dos novos convertidos. A palavra é dura, irmão. A palavra tem que ser pregada, A gente pode ver que em Lucas capítulo 4, do versículo 5 ao 7, Satanás vai dizer a Jesus, que se prostrarem e adorar a ele dará a Jesus todos os reinos do céu, Então, você tem a gente prometendo aí riquezas, te prometendo isso e aquilo através da palavra. Isso não é evangelho. Não é evangelho. Em Mateus 10, 22, Jesus vai dizer, E sereis odiado de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então a gente pode ver o que Jesus fala é totalmente ao oposto do que está em Lucas, Em Lucas capítulo 4, quando Satanás promete a Jesus todos os reinos, da terra, se prostrado adorar a ele. Então a gente vê que o plano de Deus para nós é muito melhor, porque o reino de Deus não é deste mundo. E a palavra que eu quero pregar para vocês hoje está em 1 João capítulo 1, versículo 9. Mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui, irmãos, o versículo ele é bem claro, bem claro. Se confessarmos os nossos pecados, se nós nos confessarmos a Jesus Cristo, ele é fiel, para nos perdoar e nos dar a salvação. Aqui a palavra do Senhor é bem clara, Jesus Cristo, ele conhece todos os nossos erros, todos os nossos pecados. Mas mesmo assim a palavra do Senhor ela vai nos dizer que devemos confessar a Deus. Porque quando confessamos, a gente tira todo o peso do pecado nas nossas costas. Quando confessamos e arrependemos verdadeiramente, toda aquela carga é tirada. E nova criatura somos, porque não voltamos a cometer os mesmos pecados. Uma coisa que me chama muita atenção em Davi pecou tanto, mas foi um homem segundo o coração de Deus. Porque todos os pecados que ele cometeu, ele se voltou a Deus verdadeiramente e se prostrou. E não cometeu novamente aquele pecado, Então a gente pode ver aqui que a gente deve se arrepender enquanto é tempo. Enquanto é tempo, a gente deve se arrepender. Porque vai chegar um tempo, que a gente vai querer buscar, a gente vai querer ir para a igreja e não vai poder mais. Porque é o tempo onde seremos perseguidos, E a gente sabe que por mais que a gente vive neste mundo, a gente não é morador daqui. Então a gente não deve pensar nas coisas desse mundo, A gente somos dependentes de Jesus Cristo. E uma coisa triste mesmo, se a gente pudéssemos ouvir, eram os gritos e os choros que vêm do inferno. Porque se a gente ouvir, a gente saberia como é triste ganhar o mundo e perdê-la. Como é triste ganhar o mundo e perdê-la a vida por causa dos prazeres desse mundo, A gente pode ver na parábola do rico e o Lázaro, que se encontra em Lucas 24, em Lucas 16, a partir do 24, onde o rico vai dizer a Abraão: E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Aqui a palavra do Senhor ela nos revela, como é grande o sofrimento no inferno. E só Jesus Cristo pode te salvar de ir para lá. Arrependendo, de todos os pecados, arrependendo, de tudo aquilo que te leva ao inferno. Tem gente que brinca achando, que o inferno não é real. O inferno é real. E só há um jeito de se livrar dele, arrependendo verdadeiramente. Nos últimos dias o Espírito Santo tem me colocado no meu coração palavra de arrependimento.
Porque Jesus Cristo em todo o tempo, né, ele pregou arrependimento enquanto andou na terra. Então não adianta eu trazer aqui somente mensagem de que vocês vão vencer, que vocês vão ter prosperidade, que vocês vão ter isso e aquilo, se eu não trazer a verdadeira palavra que Jesus Cristo trouxe ao mundo, arrependimento. Porque nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essas são as palavras de Jesus. Então, por mais aflições que vocês vão ter aqui neste mundo, tem de bom ânimo, porque tudo neste mundo é passageiro, né? Mas se a gente for firme até o fim, nós teremos a vida eterna, né? Nós teremos a verdadeira felicidade no céu, que vem de Jesus. Então, não se preocupe se você está sofrendo aqui, se você for perseguido, se você for odiado, assim como diz a palavra, né? Não se preocupeis, porque a nossa vitória, a justiça, ela é só única. A que vem de Deus e a que vem do céu. Então eu espero que essa palavra ela te confronte a mudança, né? Se você está vivendo na carne, se você está vivendo no pecado, arrependei-vos enquanto é tempo, porque o inferno é real e o céu também é real. Mas para alcançar o céu dependemos somente da salvação, né? E para ir para o inferno, só depende que você continue nessa vida torta, cometendo o erro sem arrependimento. Então, vamos arrepender, vamos escolher uma vida nova, uma mudança, vamos escolher aquilo que Jesus Cristo trouxe para nós através do seu sacrifício na cruz do Calvário, né? Que nos lavou dos pecados. Com o teu sangue, com o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo nos salvou e nos lavou dos nossos pecados. Então vamos ter um verdadeiro arrependimento, não um arrependimento da boca para fora, né? Que esta palavra ela venha ser como a semente, né? Que caindo em terra boa deu frutos, e não como a semente, né? Que caindo entre os espinhos ela cresceu, né? Mas no meio do caminho ela morreu. O que a gente pode entender com isso, né? Não adianta você ouvir essa palavra aqui, ela te comover, né? E te mover para uma falsa mudança, mas no meio do caminho você morrer, né? Você não dá seguimento. Então que essa palavra ela venha dar verdadeira, né? Que ela venha te dar uma verdadeira mudança. Uma mudança, né, para a vida toda. E que você venha dar lugar mais ao Espírito Santo, né? Que você venha buscar mais. É triste saber que uma pessoa ela entra semana e sai semana e não sente vontade de buscar a Deus, né? De ler a palavra de Deus, de orar. Isso é uma tristeza muito grande, porque isso revela que você está verdadeiramente na carne, que você está ligado às coisas desse mundo. E a palavra do Senhor vai nos dizer, né, que este mundo é inimigo de Deus. Então abandone todas as coisas, né, que satisfazem sua carne, né, que te levará à morte. Volte agora mesmo para os pés de Jesus, porque Jesus é o único que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. Porque sem Ele não podemos chegar ao Pai. E que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sempre convosco, e que você venha ter uma verdadeira mudança, que você venha arrepender verdadeiramente dos seus pecados, e que venha declarar o nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador. Você que ainda não aceitou Jesus, aceite Jesus agora mesmo, né? E como eu digo, né, irmãos, esses vídeos que eu faço não é para passar a mão na cabeça de ninguém, não é para ter like, não é para que você adore, que você goste, né? Esses vídeos que eu faço é para te confrontar verdadeiramente, para que você venha buscar arrependimento e buscar a Jesus Cristo verdadeiramente. Porque essa é a vontade de Jesus, que a gente pregueis, né? Pregamos a palavra de Deus. Não importa se você vai ser odiado por isso, mas pregue a verdade, né? A gente pode ver que Jeremias ele passou por muitas coisas e não conseguiu salvar o seu povo. Então, a glória de um profeta, a glória de um pregador, a glória daquele que faz a vontade de Deus vai ser lá no céu, não vai ser nessa terra. Não busque glórias nessa terra, busque no céu. Porque lá, né, lá teremos a verdadeira glória, né, manifestada em nós de Deus. E tenha um ótimo dia, que Deus continue abençoando a sua vida. Em nome de Jesus, amém.